O nome do anime de hoje é Saikin Atota Maid Gayashi. Tá aí na descrição pra vocês procurarem. A história começa com um menino que se chama Yuri. Ele fica espionando a sua empregada que foi recém-contratada. Ele fazia isso porque ela é muito suspeita. Ele estava se perguntando por que uma empregada tão bonita trabalharia na sua pequena mansão. Quando ela percebeu que o Yuri estava observando ela, a empregada resolveu perguntar o que ele teria de curiosidade sobre ela. E o Yuri, na hora, expressa que ele não conseguia parar de pensar nela durante a noite. Isso faz ela ficar muito envergonhada, mas depois disso, ela prepara um pouco de chá e leva para ele. O Yuri lembra do seu passado nessa hora. Depois da morte dos seus pais, o Yuri herdou a mansão da família, mas a herança não é muito. Então, ele teve que demitir todos os empregados e tentar administrar a mansão sozinho. No entanto, o Yuri consegue falhar de uma forma gloriosa, fazendo várias tarefas domésticas na mansão. A sua última opção para conseguir sobreviver é comer macarrão. Mas então, em um simples dia, uma bela empregada que ele desconfia apareceu. Ele fica muito desconfiado com isso porque ela iria trabalhar ali sem ganhar salário algum. No início, o Yuri rejeitou a sua oferta, mas ele é convencido pelo comportamento sério dela, e os seus intensos olhos roxos também ajudaram bastante. No presente, apesar de ser excelente no seu trabalho, o Yuri só fica ainda mais desconfiado dela. Ele observa ela constantemente e não consegue dormir pensando nela. Ela estava ciente das suas suspeitas, mas parece se divertir com isso e até provoca ele, embora ela fique um pouco confusa quando Yuri involuntariamente admite que ele acha ela bem bonita. Então, acreditando que ela seja uma bruxa, as suas verdadeiras intenções. Mas ela insiste que seus motivos permaneçam em segredo, o que só faz o Yuri ficar ainda mais desconfiado dela. Naquela noite, o Yuri encontra ela acordada na cozinha, no meio da noite, cozinhando algo. Por conta disso, o Yuri a acusa de envenenar a comida. E se divertindo, ela brinca dizendo que prendeu ele com uma poção do amor. O Yuri realmente acredita nisso. A empregada estava apenas aprendendo a cozinhar as suas comidas favoritas. Naquela noite, quando ela chama o seu nome, o Yuri fica chocado pensando que ela poderia ter as suas informações privadas e poderia até usar contra ele. Mas o Yuri não fica parado. Ele vasculhou a estante e consegue descobrir que o nome dela é Lilith. Na mesa de jantar, o Yuri surpreende ela, chamando ela pelo seu nome, e diz a ela para deixar ele saber mais sobre ela. Depois que a Lilith mostra que possui a foto do Yuri, nós vemos um flashback mostrando que, após ela receber uma carta depois da morte dos pais do Yuri, ela viajou na hora para a mansão para ser a sua empregada. No dia seguinte, a Lilith trouxe algumas roupas novas para o Yuri e até mesmo um novo videogame para ele. Isso faz ele acreditar que ela estava tentando ganhar o afeto dele, o que ela admite e até o provoca um pouco. Não querendo recuar, ele envergonha ela, declarando que não vai se apaixonar pela sua aparência fofa e vai conquistar ela. Depois disso, nós vemos que o Yuri é distraído pela Lilith, quando ela continua entrando na sala enquanto ele estava estudando. Então, ele ordena que ela fique ao seu lado por um tempo. Depois que a Lilith saiu por um longo tempo, ele fica desconfiado, até que a encontra brincando com um gatinho. Quando a Lilith pede ao Yuri para acariciar o gato, ele revela a ela que tem medo de gatos, mas ele quer vencer esse medo por conta própria. Então a Lilith dá ao Yuri um pouco de comida de gato para alimentar o bichinho. Antes de deixar o gatinho, depois que a Lilith se foi, um outro gato mais agressivo aparece nesse momento. Mesmo que o Yuri esteja com medo, ele consegue afastar o gato, ganhando a confiança do gato de rua. Assim, eles se tornam amigos. A Lilith voltou das suas compras. Quando ela viu que o Yuri superou o seu medo, ela fica surpresa, mas também visivelmente com ciúmes, que o gato estava muito feliz com ele. Ela fica até envergonhada quando o Yuri também acaricia a cabeça dela. O Yuri faz alguns desenhos de umas flores hipomeia que ele plantou, mas se recusa a mostrar a Lilith até que o desenho seja concluído. Depois disso, ele aproveita o seu almoço e fica muito feliz com a comida da Lilith. Mas ele acredita que era por conta da poção do amor que ela colocou. Então ele pede que ela o ensine a cozinhar e até deixa ela envergonhada quando ele fala que a comida dela é boa demais e queria se casar com ela. Então a Lilith sugere que eles comecem a cozinhar um ensopado. E nessa hora,
eles têm um grande momento juntos. Eles terminam de cozinhar e o Yuri a convida para jantar com ele. No entanto, o Yuri percebe que a comida que ele cozinhou tem um gosto diferente. A Lilith brinca dizendo que é porque a comida que ela cozinhou tem o seu amor. Ele não entende, pensando que a Lilith realmente o ama. Isso deixa a Lilith ainda mais envergonhada. Mais tarde, ela encontra o desenho das hipomeias, onde o Yuri comparou a beleza das flores com os olhos dela. Enquanto isso, o Yuri suspeita do que a Lilith fica fazendo quando ele vai para a cama. Ele tenta até descobrir, mas ele acaba dormindo cedo demais. A Lilith sempre espera ele dormir e fica ali acompanhando ele. No outro dia, quando o Yuri estava prestes a ir para a escola, a Lilith fica preocupada com ele e até briga um pouco. O Yuri comenta que essa forma que ela estava fazendo é igualzinha como a sua mãe fazia com o seu pai. Lá na escola, Tsukasa esperava ser útil para o Yuri depois de ouvir que os seus pais morreram em um acidente. Então, em um flashback, nós vemos quando a Tsukasa conheceu o Yuri. Ela tentava falar com ele, mas estava muito nervosa para fazer isso. Enquanto isso estava acontecendo, a Lilith estava ainda mais determinada em ganhar a confiança do Yuri. Então, dessa maneira, a Lilith chega para buscar ele para levar ele de volta para casa. A Tsukasa vê eles juntos e imediatamente suspeita do relacionamento deles, especialmente quando ela escuta o Yuri discutindo casualmente sobre a beleza da Lilith e fica com muitos ciúmes. Indignada com esse relacionamento, agora nós conhecemos a Fujisaki. É ela quem foi buscar a Tsukasa, e a Lilith, na hora, foi conversar com elas e pergunta se a Tsukasa é amiga do Yuri, e ela se apresenta ali como uma empregada dele, e depois vai embora. Mais tarde, o Yuri percebe que a Lilith saiu e aproveita essa oportunidade para se deliciar com lanches nada saudáveis e romances leves. A Lilith fica fora até conseguir encontrar o peixe certo para o jantar do Yuri. Mas estava tudo esgotado em todos os lugares, forçando ela a viajar para uma outra cidade só para comprar um peixe para o jantar dele. Enquanto isso, o Yuri teme que a Lilith possa deixar ele quando ele notou que o telefone dela estava na cozinha. Ela deveria ter levado esse telefone com ela para pelo menos avisar a ele onde ela estava. Como ela estava em outra cidade, ela teria que pegar um trem para voltar, e só tinha um último para ela fazer isso. Mas felizmente, ela ganhou uma carona para casa da Fujisaki, que estava passando por ali e acabou encontrando ela e levou ela para casa. Chegando em casa, a Lilith encontra o Yuri chorando, porque ele estava sozinho por muito tempo, e ele acusa ela de enfeitiçar ele para fazer com que ele sinta sua falta quando ela sai. Não querendo deixar ele triste, ela admite ter enfeitiçado ele, mas também o parabeniza por lidar tão bem com a situação sem ela estar ali. Nessa hora, o Yuri diz a ela para não deixar ele ali sozinho sem que ele saiba de novo, porque ele fica preocupado. No dia seguinte, enquanto a Lilith estava fazendo as suas tarefas habituais, ela se preocupa que o Yuri esteja ficando cada vez mais desconfiado dela. Ele estava convencido de que a sua atração por ela é o resultado da sua magia do amor. Enquanto ele a monitora constantemente, a Lilith tem várias técnicas para parecer confiável, mas a cada tentativa aprofunda mais a atração do Yuri. Então agora, a Lilith vai para o seu quarto e ela elabora um plano, sugerindo que eles jogassem xadrez juntos. Assim, ela poderia se aproximar mais do Yuri. Enquanto jogam, o Yuri lembra que costumava jogar xadrez com o seu pai e lembra da sua mãe tentando fazer um pudim também. Ele e o seu pai jogavam muito xadrez. Escutando isso, a Lilith simpatiza com o Yuri e oferece para jogar xadrez sempre que ele quiser, e isso deixa ele muito feliz. No dia seguinte, o Yuri volta da escola, mas ele estava meio triste. Então a Lilith decide fazer um pudim para animar ele, mas ela fica chocada quando ele aceita sem nenhuma suspeita, como ele costumava fazer. Isso deixa ela preocupada, e ela se pergunta se o Yuri perdeu o interesse por ela. Então, ela propositalmente age de uma forma suspeita perto dele. No entanto, o plano não funciona e o Yuri revela que é porque a sua escola estava realizando uma visita ali para os pais, que geralmente tem que ir. Ele estava se preocupando que ela desconfie que outras pessoas se sintam tão atraídas por ela como ele é. A Lilith fica aliviada por saber que o Yuri não estava planejando demitir ela. Então, na escola, no dia seguinte,
o Yuri fica triste quando ele vê os parentes dos alunos lá. Mas nessa hora, ele se anima quando a Lilith aparece lá com um uniforme masculino de mordomo da Fujisaki. Depois do evento, o Yuri agradece a presença da Lilith e a Lilith espera que eles tenham conseguido se aproximar ainda mais.